Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do PicCoin, seu canal goiano, cripto, pé rachado. Por que PicCoin? Porque aqui quem vos fala é um goiano, roedor de piqui, João Afonso. Sou desenvolvedor, sou programador há mais de 8 anos, sou também um entusiasta do mundo cripto e o criador do PicCoin, este canal que vos fala nesse momento. Tava no slide errado, tava mostrando o slide errado. Bora começar do começo. Galera, hoje estamos aqui para falar de Alt Season. Vamos falar sobre esse tema aí que todo mundo fica aí, né, doido para chegar esse momento. Quando é que vai chegar a Alt Season, né? Quando é que vamos todos dar aquele banho de loja? Né? Quando é que a gente finalmente vai ver nossas moedinhas fazerem 10 mil X, 50 mil X, 100 mil X, igual eu vi lá um youtuber falou que ele fez, né? Então hoje a gente vai trabalhar sobre esse tema aí, né? Muita gente fica aí ansioso, como diz aí o Ghost, não sei se vocês conhecem o Ghost, um canal aí de cripto voltado para trading que eu recomendo muito. Não sou trader, porém gosto tanto do conteúdo do Ghost que recomendo mesmo para quem não seja trader, né? Eu no máximo faço meus swing trades ali e tudo mais, né? Mas como diz o famoso Ghost, ele sempre brinca, né? Será que é agora que a gente vai comprar aquela Land Rover Evoque 2012 Finan? Será que finalmente, né, vermelhinha do Banco Caramelo, será que finalmente vamos comprar essa Land Rover de enchente? Mas vamos tratar desse tema com seriedade, galera, porque apesar de eu estar brincando aqui, né, apesar de da gente levar isso aí com descontração, muita gente perde grana pra caramba querendo acertar a Alt Season e a moedinha que vai dar o 10 mil X, o 100 mil X, da vez que vai pegar os seus 100 reais e fazer ele virar 1 milhão. Então vamos tratar isso aqui com seriedade, galera, que não é brincadeira. Se você já é conhecido aqui do PicCoin, se você já é inscrito, dá aquele like na confiança que vai valer a pena. Se não, segura aí, no final você dá o seu like, a sua inscrição, se fizer sentido, fechou? Vamos dar aquele mantra nosso, né, da bicada no café. Carro do som passando, galera. Puta que pariu. Deixa eu ir ali rapidinho. Parar o carro do som passando ali. Pronto, galera. Aqui no Goiás a gente tem esse esquema do carro do som que passa aí vendendo ovo, vendendo, sei lá, supermercado, não sei o que lá. Então, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tá torando tudo. Fechei a janela ali, vamos que vamos. Com ou sem carro de som, seguiremos. Beleza, galera, vamos falar da Alt Season, o sonho da riqueza rápida, né? Aquele momento em que o Bitcoin já estourou tanto e já está tão inflado e super saturado que aí, né, a grana do mercado vai toda para as altcoins, todo mundo faz aquele movimento de transicionar o dinheiro para as altcoins para poder lucrar com as moedinhas que fazem 10 mil X. E qual que é o objetivo da gente falar sobre isso aqui? Primeiro, a gente contrastar esse sonho da riqueza rápida, onde a maioria das pessoas perde dinheiro ao invés de ganhar, e a realidade dos projetos sólidos, que para mim são a única coisa que fazem a gente investir no mercado de altcoins. Quem já acompanha o canal um pouquinho sabe que eu sou totalmente maximalista no Bitcoin. Eu creio que o Bitcoin é de fato o ouro digital e que as outras altcoins estão muito distantes dele em valor. Porém, eu também não sou aquele que fala que altcoin não serve para nada, que é tudo porcaria e tudo mais. Até porque a gente usa o mercado DeFi, é um mercado que transaciona aí bilhões por dia, né? Que já tem aí uma alta liquidez, que já tem projetos sólidos, que tem uma tecnologia robusta, segura, muito bem construída. E que até para usar o Bitcoin na rede, o mercado, né, das altcoins é muito bom. Porque você consegue usar sintéticos de Bitcoin, né, e outras criptos aí também para fazer os seus investimentos, para fazer transações e tudo mais. Então hoje a gente está aqui para fazer um paralelo entre o sonho da riqueza rápida com a moedinha que vai dar 100 mil X e a realidade do mercado, os projetos sólidos, aquilo que faz sentido você colocar o seu dinheiro quando falamos de altcoin. E o objetivo, só um minuto, galera, segura. Bora, galera, continuando. A patroa deu aquela ligada, tivemos que atender. Vamos lá. Então, beleza, o objetivo nosso é desmistificar essa ideia de Alt-Season como um período de ganhos mágicos, até porque os tempos não são mais os mesmos. Uma coisa era Alt-Season em 2017, 2020, outra coisa é agora. Vamos ver o porquê.
e também trazer para vocês um insight para que vocês não sejam a liquidez do mercado, né? Para que você não seja quem está pagando o pato, né, daquele grande player que já está com aquelas moedas compradas há muito tempo, que já modificou todo o discurso do mercado, já comprou mídia, já fez tudo para fazer essa alavancagem no preço, e depois, no momento em que está lá inflado pra caramba, você entra lá, decide dar all-in, comprar todas as fichas de uma moedinha que já está inflada pra caramba, e você paga a conta, você dá o lucro para esses grandes players. Então, é isso ou ser um investidor consciente? Qual caminho você prefere? Então vamos lá, o que é Alt Season antes de mais nada? Essa Altcoin Season é um fenômeno cíclico, como eu já mencionei agorinha, e especulativo, basicamente especulativo. Um período em que as altcoins, que são essas moedas alternativas ao Bitcoin, né, as irmãs aí que surgiram depois do Bitcoin, elas superam o Bitcoin em valorização. Geralmente isso ocorre quando o Bitcoin já está muito inflado, quando o Bitcoin já subiu demais durante os ciclos do Bitcoin, que a gente tem nos períodos de halving, de 4 em 4 anos, né? E aí tá todo mundo louco para ganhar dinheiro, tá todo mundo louco para fazer lucro rápido. E o que acontece é que quando o Bitcoin já inflou demais e já não consegue mais expandir o seu preço, o dinheiro começa a escoar para as altcoins. E aí as altcoins geralmente tinham, né, hoje nem tanto, mas tinham uma margem de valorização muito maior, né? Então você via bastante moedas fazendo 10.000x, né, 100x, 100.000x. Vimos muito isso e a gente ainda vê. O problema é que isso é vendido como se fosse regra, e geralmente quando se chega no grande público e todo mundo começa a investir, é porque aquilo ali já está inflado demais. Como foi o caso, por exemplo, daqueles golpes, eu chamo de golpe, moedas como Trump, que foram lançadas um pouco antes de Donald Trump, aquele pilantrinha, né? Fazer ali a sua posse, né, dele ter a sua posse, e também Javier Milei, mesma coisa, lançou ali aquela Libra, né, o presidente da Argentina, e foi simplesmente para arrancar dinheiro de trouxa, né, a verdade seja dita, foi isso que ocorreu. Essas moedas nunca mais vão ter aquela valorização que teve, porque elas não valem nada, elas não têm nada por trás, elas não têm valor, elas não têm nada intrínseco, né, então isso em si, esse tipo de movimento é o que define a alt season, quando esses movimentos aí de supervalorização de altcoins. E as causas geralmente são a estabilização do preço do Bitcoin, como, né, na alta inicial, e o hype em redes sociais de narrativas, né? Por exemplo, sobre DeFi, NFTs, a gente viu NFT no ciclo passado, hoje a gente tem as de IA, né, as de inteligência artificial, que são uma promessa muito grande aí, que eu vejo sim muita aplicabilidade no futuro, acho que já tem alguns projetos muito legais, mas a maioria é hype demais e usabilidade nenhuma, aplicabilidade nenhuma. E aí a gente tem um dado aqui, né, em 2021, que foi o nosso último ciclo aí, né, hoje há questionamentos aí se estamos vivendo um ciclo ou não, né? Mas de toda forma, se é um ciclo bem diferente dos demais. E em 2021, 75% das altcoins superaram o Bitcoin em valorização durante essa alt season, mas 90% caíram drasticamente depois. E nessa queda, geralmente é onde boa parte do mercado, do comprador pequeno, do investidor sardinha, que vai lá e bota o seu dinheiro suado, né? E acaba perdendo. E aí vamos falar também sobre meme coins, que é um ponto fundamental dessa alt season agora, essa possível alt season, se é que dá para chamar de alt season, né? Então assim, para mim meme coins, galera, e eu acho para todo investidor consciente é uma hipocrisia da impressão de moeda sem valor. Né? A gente critica ali os governos por imprimirem dinheiro, mas as meme coins replicam esse modelo de token, né, gerando inflação artificial no mercado. Então qualquer um chega lá, gera uma meme coin, faz uma parceria com um influencer, né, com uma coisa do tipo, pede para alguém fazer um tweet. Essa pessoa que vai fazer o tweet também já está com a meme coin comprada ali, ela tem muita influência, né? Essas meme coins não têm valor nenhum, são somente memes, piadas, né? E aí a gente vê daí a pouco o mercado inflando essas meme coins
e depois dumpando essas meme coins, né? Quem já estava com elas compradas acaba realizando o seu lucro, ficando satisfeito, e a maioria fica com uma moedinha de cachorrinho, macaquinho, periquito, o cacete que for, né? Pobre, desvalorizado, né, o que a gente vê acontecendo por aí. E a gente vê até grandes, né, nomes do mercado, da mídia, como Elon Musk, né? Um cara aí que tem extrema relevância, não vem aqui agora a gente avaliar se ele é bom, se ele é mal, mas bobo ele não é, esse é o ponto, né? E a gente viu ele pampando a Doge aí, né? Inclusive o departamento que ele criou ali no governo americano também é uma sigla Doge, por que será, né? E a gente viu que esses projetos tiveram alta de 500% em dias, né? Vários desses projetos aí, seguido de uma queda de 70%. Clássico pump and dump, né? Então a gente vê esse mesmo padrão ocorrendo diversas vezes. Há quem lucre nesses movimentos? Claro que há, galera. Porém, a maioria perde. Vamos ser, né, honesto e transparente. E o impacto que a gente vê hoje, galera, é o seguinte: se antes a gente tinha um número, se eu não me engano, eram 3.000 tokens, né? 3.000 altcoins disponíveis no mercado aí por volta de 2020. Me corrijam se não tiver preciso, porém não é muito mais nem muito menos do que isso. Salve aí a margem de erro. E hoje a gente tem 36,4 milhões de tokens competindo por atenção. Então, se nas out-seasons anteriores a gente tinha muito menos opções de moedas, era muito mais fácil você acertar, mas ainda assim eram moedas demais. E geralmente aquelas que dão um ganho muito elevado, de 100x, 100 mil x, 200 mil x, são aquelas que quase não tinham market cap, que não tinham capitalização de mercado. São aquelas moedas que estavam lá na lista, no finzinho da lista. As moedas mais sólidas, mais conhecidas, né, que têm uma aplicabilidade real, um uso no dia a dia das pessoas, geralmente não valorizavam tanto, né? Porém, ao invés de investir nesses projetos sólidos, que poderiam às vezes duplicar, triplicar o seu capital, que já é excelente, as pessoas preferiam que investir naqueles projetos ou nas meme coins que não tem sentido nenhum, ou nos NFTs, né, no ciclo anterior, e ver se tinha um lucro de 100 mil x. Porque na cabeça da maioria das pessoas é muito melhor eu acertar uma moeda aqui que eu vou botar R$1.000 e vai virar 1 milhão, do que em poucas semanas, né, em poucos dias. Ou às vezes as pessoas até davam all-in, vendia casa, vendia carro, aposentadoria da avó, depilação a laser da esposa, escola do filho, metia ficha, tudo, né? E ficava quebrado depois, porque esperava que os 100 mil que ela tinha juntado a vida inteira, os 200 mil, virassem milhões, bilhões, né? E nisso acabavam ficando sem a renda, sem os recursos de anos de acúmulo ali, de trabalho suado, né? E as pessoas muitas vezes tendem a ir por esse caminho ao invés de ir por um caminho mais seguro, porém mais demorado, só que mais sólido, onde eu tenho ganhos menores, porém ganhos que são pautados em fundamentos, né? E também ganhos que dependem do longo prazo, do acúmulo, do capital reinvestido, de juros compostos, para que eu chegue lá, né, em criar uma fortuninha, né, conseguir construir o meu patrimônio. Então, isso acaba gerando que faz com que a maioria dos investidores incautos perdam, né? Eles tenham perdas aí, né? 80% dos novos tokens listados em exchange são meme coins hoje sem fundamentos, que vão inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, se você for ganancioso, se meter ficha em projetos sem sentido, vão gerar perdas. E aí, galera, é aquele negócio, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Quem quiser, tem gente que tem bunda aí para correr risco, né? Tem gente que tem dinheiro sobrando e está disposto a correr risco e ganhar ganhos mais elevados, né? A proporção de risco-retorno aí, cada um sabe aonde que o calo aperta. Porém, é importante a gente estar consciente e é para isso que eu estou aqui, né, para alertar vocês sobre isso e para trazer a minha visão, que é muito mais de investir em projetos sólidos e construir isso ao longo do tempo, que eu acho que tudo na vida, quem conhece aqui o canal, quem me conhece pessoalmente já sabe, eu acho que tudo na vida faz muito mais sentido com perenidade, com um processo que você consegue levar ao longo de anos, seja para você aprender um idioma, seja para você manter um relacionamento, seja para você aprender um esporte, aprender uma habilidade, trocar um instrumento musical, qualquer coisa na vida, eu busco trabalhar com perenidade, com conseguir levar as coisas no longo prazo, com consistência e com fundamento.
E o mesmo se aplica às finanças. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre alguns projetos que têm mais tecnologia, aplicabilidade, que já conquistaram o mercado e que estão em crescimento, né, conforme o mercado vai expandindo, conforme os usos vão se adequando, conforme a tecnologia vai maturando. Por exemplo, Ethereum, né? Ethereum muita gente critica, eu critico muita coisa no Ethereum, não sou fã da fundação Ethereum, do Vitalik e tudo mais, né? Acho que tem muita coisa ali dentro do projeto que eu não concordo, porém eu uso a rede Ethereum todo santo dia e eu tenho investimentos rodando na rede Ethereum. Existe um ecossistema de desenvolvimento na rede Ethereum, é uma tecnologia sólida, não vai do dia para a noite virar farelo, né? E querendo ou não, foi a primeira tecnologia depois do Bitcoin que gerou, né, as inovações que hoje o mercado utiliza muito, como contratos inteligentes, como redes programáveis, segundas camadas e tudo mais. Então, Ethereum é um exemplo de tecnologia que supera o hype, que já se solidificou e que o mercado, né, ela está caminhando ali, está evoluindo junto com o mercado e que eu vejo que vai continuar tendo seu espaço no mercado aí por um bom tempo, né? BNB também, que é o token ali da Binance, mesma coisa. A gente tem um volume altíssimo na BNB Chain aqui, né, de 2,3 milhões de transações por dia em aplicações de finanças descentralizadas. Então já é um token que é uma realidade, já tem um valor sólido, né? Temos a Solana ali, que já foi muito criticada também, e ainda é um ponto de crítica meu, porque boa parte da Solana era meme coin, né? Então a gente via muito movimento na Solana pelas meme coins, inclusive quando a Trump, né, a meme coin do golpe lá do Trump, foi lançada, a rede Solana foi lá em cima, o token Solana foi lá em cima e depois também despencou, né, mostrando a fragilidade de uma rede se escorar somente em projetos de meme coin. Porém, ninguém pode negar que a tecnologia da Solana é eficiente e ela também está se mostrando firme aí, apesar dessa última queda, né, e tudo mais. Conforme o mercado, o Bitcoin está subindo, está crescendo e se solidificando, a Solana também está firme ali nos seus $180 hoje, né? E ela segura muito bem o volume de transações. Ela trouxe aí para o mercado transações mais baratas, mais rápidas, né, do que a rede Ethereum e é muito usada para jogos, pagamentos globais e tudo mais, né? A gente tem o Solana Pay, que hoje várias empresas já aceitam pagamento em Solana Pay. Então, né, a gente começa a olhar para esses projetos e ver que não é só hype, né? Ver que eles têm aplicabilidade real e que faz sentido, na minha visão, investir em projetos assim, né? Principalmente nos momentos de baixa. Não é no momento em que está lá inflado, que está todo mundo comprando, que você vai inventar de comprar, né? A gente compra quando o mercado está sangrando, está chorando, né? Que está todo mundo desesperado falando que o mercado cripto acabou. Essa é a hora boa de comprar, né? E um dado aqui que a gente trouxe, até isso aqui é um artigo, posso liberar aí para vocês depois esses slides para vocês verem as fontes. Apenas 5 a 10% das altcoins sobrevivem ao longo prazo, as que têm utilidade. Então, assim, é um número muito pequeno que mostra que só faz sentido você investir no longo prazo, né, pensando em um investimento mais consistente, nessas que têm utilidade, aplicabilidade. E qual que é um dos problemas muito grandes, né, de se imprimir tokens a rodo desenfreadamente, como é feito aí com o mercado de meme coins e mesmo altcoins genéricas que são impressas aí. Hoje qualquer um consegue entrar numa plataforma, gerar um token próprio e isso é legal por um lado, porque permite, né, por exemplo, eu daqui a um tempo quero mostrar para vocês, fazer um vídeo aqui gerando a Piki, né, a Piki, que vai ser o coin, né, a moeda do Pikicoin, né? Só que vai ter alguma aplicabilidade? Inicialmente não, talvez só para apoiar o canal, né? Então isso aí é um ponto transparente, é legal para esse tipo de uso. Eu posso criar um token, posso liberar ele no mercado para quem quiser apoiar o canal, mandar uma doleta ali para mim de Piki, né? Pikicoin. Porém, muita gente gera projetos como se tivessem fundamentos e não tem, como se fosse alguma coisa que fosse revolucionar o mercado e não vai. Foi o que foi feito no caso da Libra lá do Javier Milei, que prometeu que seria um token que iria revolucionar o mercado argentino e no fim das contas não era nada, era golpe descarado, né? Então essa possibilidade de gerar tokens indiscriminadamente tem o seu lado bom, porém também tem um lado muito negativo, que é essa questão do oversupply, ou seja, de uma oferta exagerada, né, de tokens no mercado. Então, como eu disse anteriormente, em 2017 tínhamos 3 mil tokens no mercado, hoje em 2025 temos 36,4 milhões.
Isso aí gera uma capitalização das altcoins diluída em milhões de projetos. E as consequências são alt-seasons mais curtas. Quando elas ocorrem, elas duram muito pouco, porque o capital está muito diluído e está todo mundo investindo em um tokenzinho desconhecido, aleatório, esperando que ele valorize 1 milhão. Por 1 milhão X, 100 mil X, como a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, né? Porém, como é que ele vai valorizar? Se para que ele valorize, ele precise de market cap crescente, né? Isso aí é um ponto importante. E para ele ter um market cap crescente, o dinheiro precisa entrar nele. Só que a concorrência entre essas moedas são tanta, né? É tanta que não tem capital suficiente no mercado para pampar esse tanto de moeda. Eu ouvi uns tempos atrás alguém falando que a DOG, a moeda DOG lá da rede Bitcoin, que é uma Rune, né? Que é uma meme coin na rede Bitcoin, né? Que ela iria valer não sei quanto, né? Que se ela chegasse a 1 centavo, que ele ficava milionário. Só que se você fizer os cálculos para ela bater 1 centavo, 2 centavos, estou fazendo cálculo de guardanapo aqui, galera. Nem sei quanto que tá a DOG hoje, não acompanho. Tem moeda aí que tem trilhões de tokens disponíveis no mercado, trilhões, 100 trilhões, né? Para essas moedas valerem alguma coisa, você precisaria do capital do mundo inteiro, da Nasdaq, SP500, mercado da China, Japão, todo investido nessa meme coin. E você acha que o mercado vai pegar todo esse volume de liquidez que existe no mercado e colocar numa meme coin só, na DOG, ou na Doge, ou na Pepe? Não vai, isso não vai acontecer nunca. Não existe dinheiro bastante para pampar essas moedas para elas valer alguma coisa, para elas valerem alguma coisa que façam com que o seu, sei lá, os seus 100 reais que você colocou virem 1 milhão. É impossível. Então, é isso, galera. Seguimos. Alguns outros exemplos de moedas que têm alguma utilização, apesar de eu não utilizar e não ser fã de um monte dessas aqui, né? Ethereum, já falamos, temos aí mais ou menos 2.800 aplicativos descentralizados que rodam na rede. A gente teve ali o upgrade de Proof of Stake, né? Quer dizer, de Proof of Work, que era a prova de trabalho, para Proof of Stake, que foi a prova de participação, que reduziu o consumo energético em 99%, porém trouxe outros problemas, né? Vamos falar sobre isso ainda, vai ter vídeo específico para isso. Temos a Cardano, ADA, que para mim não vale nada, não, como diz, eu não uso, não faz sentido no meu portfólio. Porém, ela tem um foco ali em pesquisa acadêmica rigorosa e ela já foi utilizada, por exemplo, em parceria com os governos africanos para a identidade digital em blockchain. Temos a Polkadot, que conecta 50 blockchains diferentes, facilita transações e tudo mais. Temos uma infinidade aí de outras criptos que têm algum valor, têm alguma utilização real. E é isso que importa na minha visão, na minha humilde visão que eu estou passando para vocês. E aí vocês concordam ou não, tá tudo bem, né? E aqui falando, para fechar aqui, para mim um ponto que não se pode esquecer é que o Bitcoin é essa âncora em um mar de especulação. Então o Bitcoin é a estrela guia, né? É o sol ali do mercado cripto. Ele é reserva de valor porque ele tem escassez programada. 21 milhões de bitcoins é o que vai ter após o processo de halving todinho ser finalizado. Lá para 2100 e cacetada, né? E a cada vez a oferta é menor. Hoje a gente tem aí 19 milhões no mercado, 19 milhões de bitcoins. Na verdade é bem menos do que isso, né? Porque boa parte desses bitcoins foram perdidos. Porém, o supply não vai passar de 21 milhões. Então, por isso que ele é essa âncora. Não tem como se imprimir mais. A escassez dele é programada e limitada. E as altcoins são ferramentas, né? Na minha visão, são muito boas para utilização no dia a dia. Né? O Bitcoin não é o ideal para você ficar fazendo transações no dia a dia. Para isso, você tem aí as redes, né, de altcoins, a gente tem aí as blockchains específicas que nos permitem utilizar contratos inteligentes, pagamentos rápidos, né, mais baratos e tudo mais. E um dado aqui que eu trouxe para vocês, 62% dos investidores institucionais preferem Bitcoin para hedge contra a inflação, contra 15% que apostam em altcoins. Então, assim, se você quer fazer um seguro contra a inflação, contra o movimento desenfreado de impressão de moeda fiduciária, né, de papel moeda, que inclusive é o tema do próximo vídeo que a gente vai falar aí. A maioria dos investidores institucionais, das grandes empresas, das baleias do mercado, apostam no Bitcoin
como uma proteção. Hedge seria um seguro. Você está apostando contra o mercado tradicional ao comprar Bitcoin, porque você sabe que as moedas fiduciárias elas têm inflação programada. É inevitável que a inflação ocorra, porque o supply delas é aumentado diariamente de forma indiscriminada, como se não houvesse amanhã, que é o que os governos fazem. Então, conclusão. Se um token, olha o carro do leite aí passando, galera. Quero ver quem, além do Goiás, tem o carro do leite passando aí às 10 da manhã. Capaz, tem muito lugar aí no Brasil que ainda tem, né, galera? Não é muito comum em alguns lugares não, mas aqui Goiânia, capital, ainda tem. Então, beleza. Para fechar, se um token não tem utilidade do preço, por que ele existiria? Reflitam. Provavelmente por especulação, né? Provavelmente só por especulação. Se não serve para nada, para que ele existe? Para especular, né? Você confiaria em uma moeda fiduciária emitida por um meme? Imagina que, sei lá, vamos pegar um meme aí, né? Uma figura aí, uma celebridade Virgínia, né? Que é cheia das graças ali, de aparecer em CPI. Imagina que a Virgínia lança uma moeda própria, né? Uma meme coin, real meme coin. Você compraria? Então, para que você faz isso no mercado cripto? Reflexão, né? Se não tem valor nenhum. E enquanto alguns imprimem tokens, outros constroem infraestrutura, né? Então, tem projetos que constroem infraestrutura. Falando em infraestrutura, para fechar aqui, uma moeda que eu não mencionei aqui, uma rede, né? É a Link, por exemplo, é a Chainlink. Ela é um oráculo, né? Ela é um sistema de infraestrutura para blockchain, que um dos serviços é o Oráculo, né? Mas tem muito mais aplicações. Hoje ela está ali, né, estagnada, já chegou a valer acho que quase $50, hoje está valendo uns $15 e tudo mais, porém é um projeto que tem utilização no mercado, né? Então ela tem já uma solidez no mercado, ela é utilizada por diversos contratos inteligentes. O Oráculo ele faz justamente a função de transmitir dados variáveis, como por exemplo o preço do dólar, o preço do real, para uma blockchain. A Link é um exemplo de infraestrutura, e dentre essas aí temos diversas outras, vemos muitas de IA surgindo aí agora, né? Boa parte de IA hoje eu vejo só como hype, não tem aplicabilidade nenhuma, porém veremos projetos de IA sólidos com real utilização crescendo aí nos próximos anos, e outras tecnologias que virem a surgir. Então aqui fechamos o vídeo do Pickcoin sobre Alt Season, trazendo aí um pouquinho da minha visão, né, da minha experiência de mercado. Já perdi dinheiro com altcoin, já ganhei dinheiro com altcoin, e tudo é muito válido. Hoje eu invisto em alguns momento ou outro ali, principalmente nas boas quedas de mercado. Eu compro as altcoins, realizo lucro quando elas sobem, não fico segurando altcoin por muito tempo, não me sinto tranquilo, acho ainda muito instável, mas é a minha estratégia, né? Para segurar por mais tempo, eu gosto mais de stablecoins, né? Principalmente stablecoins de dólar, e o nosso querido Biticas, que eu acho que faz muito mais sentido eu segurar por um tempo. Porém, sou um utilizador das altcoins diariamente. Utilizo segundas camadas como a Base, utilizo Ethereum, rede Ethereum, né? Utilizo Solana de vez em quando. Tem tempo que eu não faço transações na Solana, porém já utilizei, já fiz investimentos na Solana, e eu acho que isso aí faz muito mais sentido, né? BNB é uma rede hoje já com bastante solidez, e o que eu trago para vocês é: busquem projetos sólidos, cada um sabe o que faz da vida, todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe onde o calo aperta, quanto que doeu para conquistar o seu dinheiro suado, né? E eu trago somente a minha visão que possa contribuir com vocês. Agradeço demais a sua participação. Muito obrigado a cada inscrito. Tudo isso aqui é feito com muito carinho para vocês. Deixo aquele abraço e aquele pedido de sempre. Senta o dedo no like, se inscreve, sininho, toda essa ladainha que vocês já sabem, que é a forma de você apoiar o trabalho do colega aqui, do seu querido Pickcoinheiro. Brigadão, aquele abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto!